E aí, Hiro, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente que está começando na programação tem dificuldade, que é listas e como a gente pode manipular as listas utilizando o JavaScript. Então, eu vou trazer aqui algumas funções mais utilizadas para manipular uma lista, beleza? Então, vamos lá, vamos direto ao ponto, sem muita enrolação, o que a gente vai fazer? Estou com o meu VS Code aberto aqui e eu vou começar criando uma lista, né? Então, eu vou criar uma lista aqui, chamada de Let Superheroes, e aí eu vou colocar alguns super-heróis aqui. Então, eu vou colocar o Spider-Man, vou colocar a Wonder Woman, beleza? Mulher Maravilha, vou colocar o Thor, e vou colocar também o Batman. Bom, uma vez que eu tenha a minha lista de super-heróis aqui, eu quero mostrar para vocês alguns métodos. Então vamos lá, para a gente ter algo documentado, primeiramente eu quero mostrar para vocês o array.push. É a função push de um array, de uma lista. E o que esse cara faz? Ele adiciona um elemento no final de uma lista e retorna o tamanho é o length, né? O array.length. Array.length, escrevi errado. E retorna o tamanho, o array.length. Então, vamos lá. Vamos imaginar aqui, primeiramente, dando console.log no nosso superheroes. A gente tem o nosso superheroes aqui, a gente tem exatamente esses dados. E agora eu vou fazer um push, né? Eu vou dar um array.push nele. Vai ser um superheroes.push. E eu vou colocar aqui a Capitã Marvel. Capitã Marvel. Beleza, coloquei aqui a Capitã Marvel. E a partir de agora eu vou dar um console.log no Superheroes. De novo, para a gente ver o resultado. E agora a gente pode ver que a gente adicionou a Capitã Marvel no final da lista. Então, olha só que legal. A gente já tem a Capitã Marvel aqui. Então, o array.push, né? O método push, ele adiciona, ele modifica o array, ele modifica a lista e adiciona um elemento no final dessa lista. Lembrando que no JavaScript a gente pode manipular a lista de uma forma bem simples, a gente não precisa definir um tamanho para ela. O próprio JavaScript aloca, né, mais ou menos espaço dependendo do que a gente faça na nossa lista, como que a gente queira modificar ela. Então, diferente de outras linguagens, a gente não precisa se preocupar com o tamanho aqui, ok? Bom, então, array.push, a gente já trabalhou com esse cara. Agora a gente vai ver aqui o array.pop. O que esse cara faz? Ele remove o último elemento da lista e o retorna. Então, ele simplesmente vai remover o último elemento da lista. Então vamos lá. De novo, mesma coisa do último exemplo. Eu vou dar um console.log no Superheroes aqui. Que a gente vai ter aqui, ó, Spider-Man, Wonder Woman, Thor, Batman, Capitã Marvel. E a partir de agora eu quero remover a Capitã Marvel. Então como que eu faço? Eu vou colocar aqui um superheroes.pop. Fiz o superheroes.pop, eu vou fazer um console.log de novo no Superheroes. E olha só, a partir de agora a gente não tem mais a Capitã Marvel. Se eu quisesse, eu poderia pegar aqui, porque essa minha função pop, ela me retorna o elemento que foi removido. Então eu posso armazenar ela numa variável. Então eu poderia ter aqui um const last hero. E aí fazer um console.log do last hero. E aí, deixa eu ver, esqueci do T aqui. E aí eu teria a Capitã Marvel aqui, olha só que legal. Então o ponto .pop, também bem simples, remove o último elemento da lista e a gente consegue colocar o valor dele, né, capturar o valor e colocar numa variável, beleza? Bom, então vamos para o próximo. O próximo que a gente vai ver aqui é o array.unshift. O que esse cara faz, tá? Ele adiciona um elemento no início da nossa lista. Então, e além disso, né, ele retorna o tamanho, que é o length, né? Array.length da lista. Então, vamos lá.
De novo, mesma coisa, console.log, eu vou ter aqui os Super Heroes. Uma vez que eu tenho Super Heroes, eu posso fazer o quê? Fazer o Super Heroes.unshift. Vou fazer um unshift e eu vou escrever aqui o Captain America. Ou seja, eu quero adicionar o Capitão América no início da nossa lista. E agora eu posso fazer um console.log Super Heroes. E aí, olha só que legal, antes a gente não tinha o Capitão América e agora a gente tem. Então, é a mesma coisa do push, o unshift é a mesma coisa do push, só que em vez de adicionar no final, adiciona no início, beleza? E aí a gente tem mais um carinha aqui que é o array.shift. E aí, como vocês podem imaginar, o array.shift ele remove o primeiro elemento da lista e retorna. Beleza? Então, vamos lá. Vou escrever aqui. Remove o primeiro elemento da lista e o retorna. Então, console.log dos nossos Super Heroes. Tenho esse cara aqui. Eu vou fazer um Super Heroes.shift. E vou fazer um console.log no Super Heroes de novo. E aí, olha só. O que aconteceu aqui? A gente removeu o Capitão América do primeiro índice da nossa lista. Então, o shift ele é a mesma coisa do pop, só que em vez de fazer no final, igual o pop faz, né? Em vez de remover um elemento do final, ele remove do começo. E aí, se eu quisesse guardar a variável do Capitão América numa variável, eu poderia colocar aqui, ó, const first hero. E aí eu posso fazer um console.log first hero. E olha só, a gente já tem aqui o Capitão América também, beleza? E aí, por último, mas não menos importante, para encerrar o vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês um carinha chamado array.splice. Esse é um pouquinho mais complexo, tá? O que ele faz? Ele modifica uma lista adicionando novos elementos, enquanto remove elementos antigos e os retornando. Então vamos lá. Antes da gente ir para o código de fato, como que a gente vai ler, tá? Os parâmetros que a gente vai passar para nossa função splice. Então vou colocar aqui, ó, lec. A gente lê a partir do índice x, vou remover y elementos e adicionar z. Então vamos para o código. Console.log Super Heroes, para a gente ter aqui o nosso antes e depois, né? Então, hoje a nossa lista está assim, com esses dados. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, Super Heroes.splice. Então, ó, lendo aqui, ó, a partir do índice x. Então, o que eu vou fazer? A partir do índice 0, da minha lista, né? Eu quero remover um elemento. Então, eu vou remover um elemento. Ou seja, a partir do índice 0, eu vou remover o Spider-Man, porque ele é o primeiro elemento da minha lista. Então, eu vou remover um elemento e eu vou adicionar mais um novo herói. Então, eu vou adicionar o Venom, por exemplo. E aí, vamos lá, vamos ver como que fica o nosso depois aqui do nosso Super Heroes. Então, ó, olha só o que eu fiz. Eu removi o primeiro elemento, que era o Spider-Man. Então, a partir do índice 0, eu removi o primeiro elemento e adicionei um outro elemento, que é o Venom. Então, para a gente dar uma brincada aqui, sempre que eu quiser modificar o primeiro elemento da minha lista, eu vou colocar aqui o índice 0. Se eu quisesse, em vez de manipular o Spider-Man, que era o primeiro índice, manipular a Wonder Woman, que é o segundo elemento. Então, eu vou poder colocar o 1 aqui. Lembrando, né, que uma lista ela começa a partir do índice 0. Então, ó, a partir do primeiro elemento, né, da nossa lista, eu vou modificar ele, eu vou remover ele. Então, eu removi a Wonder Woman e eu adicionei o Venom no lugar. Então, aqui a gente está fazendo tira o índice 2 e coloca um outro. A gente está substituindo um valor. Mas se eu quisesse fazer alguma coisa um pouquinho mais complicada, o que eu poderia fazer, tá? Então, a partir do índice 1, eu quero remover 3 elementos. Por que 3 elementos? Porque eu quero remover o Wonder Woman, o Thor e o Batman.
E aí eu removo os 3 elementos e adiciono o Venom. Então, com o Splice a gente consegue fazer essas brincadeiras. Ah, Gabriel, mas e se eu também quisesse manter a Wonder Woman, eu poderia? E só adicionar o Venom na posição X? Poderia, é só a gente colocar aqui, ó. A partir do índice 1, eu não quero remover ninguém, mas eu quero adicionar o Venom. Aí o que acontece? A gente vai ter o Venom sendo adicionado no índice 1, né? Então, 0 o Spider-Man e 1 o Venom. E aí segue o resto do jogo com os outros elementos. E aí se a gente quisesse também, né, no caso, colocar o Venom depois da Wonder Woman, a gente poderia só mudar aqui o índice inicial, que a gente manipularia o nosso array. Beleza? Bom, Hiro, espero que você tenha gostado. A aula de hoje foi uma aula de como a gente pode manipular arrays. E se você gostou dessa aula, deixa o seu like aqui embaixo. Não esquece de mandar para os seus amigos. E se você sentiu falta também de eu falar sobre algumas outras funções, né, de um array, de uma lista, comenta aqui também que eu trago para você um outro vídeo com mais funções um pouquinho mais complicadas, que fazem manipulação de uma outra forma, uma manipulação imutável. E é isso aí, beleza? Espero que você tenha gostado. Um forte abraço, falou!